E aí, galera, nesta quarta-feira é dia de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, né? E muitos confrontos pela parte de baixo da tabela de classificação. Temos também confrontos também muito importantes que temos que ficar de olho: Cruzeiro e Bahia, Cuiabá e Corinthians também. E temos Atlético Paranaense e América Mineiro, Fluminense e Goiás, alguns times que estão na parte de baixo da tabela de classificação, né? Zona de rebaixamento, e algumas equipes aí não querem entrar na zona de rebaixamento de jeito nenhum. O Corinthians, né? O Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento ainda nessa rodada, né? Se não vencer ou Santos e Vasco vencer, a equipe do Corinthians entra na zona de rebaixamento, galera. E vamos acompanhar aqui a Imprensa Esportiva falando tudo sobre a rodada 29, né? A rodada que teremos aí alguns jogos muito importantes pela parte de baixo da tabela de classificação, e vamos acompanhar a imprensa falando também das equipes que estão na zona de rebaixamento. Você que é fã de esportes, sim, estamos aqui hoje, excepcionalmente, para o Sport Center. Uma boa noite para vocês. Vocês querem falar sobre Cristiano Ronaldo, quem é maior, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Boa noite, Alex. Boa noite, Alex. Não, né? Tudo bem? Não, esse não é um assunto para hoje. Tudo bem, Gustavo? Boa noite a todos. Zupac, e Fala, aí? Alex, boa noite, seja bem-vindo ao Sport Center. A gente já tá vendo aqui, ó, os técnicos ameaçados. A rodada de amanhã, que começa amanhã, vai ser uma coisa de louco. Porque tem clássico, tem confronto direto, tem time ameaçado jogando como visitante, jogando como mandante. Vai ser uma loucura, hein? Todos os jogos Vai ser uma valem. loucura. Vamos ver a rodada do Brasileirão, então, que começa nesta quarta-feira. 7 horas, Volta Redonda, tem Fluminense e Goiás. Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, também às 7, em Bragança Paulista. No mesmo horário, na Liga Arena, tá Atlético Paranaense e América Mineiro. Às 8, tem Choque Rei Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Cruzeiro e Bahia, às 8, no Mineirão. Vale muito, hein? Agora, às 9h30, tem Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio. Corinthians e Cuiabá, Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. Na quinta-feira, Vasco e Inter, Santos e Coritiba, Vila Belmiro lotada, ingressos esgotados. E Fortaleza e Botafogo, o jogo foi adiado, provavelmente para a próxima data FIFA. E começamos falando da briga contra o rebaixamento. Muitos grandes envolvidos. Dez rodadas, 10 batalhas para 8 clubes. A luta contra o rebaixamento nesta reta final do Campeonato Brasileiro traz preocupação no momento para 4 times tradicionais e 4 SAFs. O alerta está ligado. Quem será que tem mais administração para superar a crise? Bahia, Cruzeiro, Vasco e Coritiba são clubes dirigidos por empresas? Agradeci, le dije lo mismo que le dije a ustedes. Agradeci de estar en este club, de tener estos hinchas, tener estos tipos de jugadores y estamos luchando en algo difícil, pero vamos a luchar hasta el final. Con el equipo que tenemos vamos a luchar al final. Corinthians, Santos, América Mineiro e Goiás são os outros 4 times tradicionais que tentam reagir o mais rápido possível. Nós vamos lutar até o fim. E não está nada longe das nossas mãos, muito pelo contrário. Nós temos 10 jogos para fazer 5 vitórias. Está todo mundo ali, está todo mundo junto ali. A gente sabe o que a gente precisa fazer e a gente vai atrás disso. Teoricamente, com 43 pontos, os clubes se livram da queda. Nessas 10 rodadas que restam, são 30 pontos em disputa. América Mineiro, lanterna com 19, Coritiba na penúltima colocação com 20 pontos, são os mais ameaçados. Completam ainda o Z4, Vasco e Santos, com 30 pontos cada. A 29ª rodada começa nesta quarta. O América Mineiro pega o Atlético Paranaense fora. O Bahia tem o Cruzeiro no Mineirão. Os dois estão fora da zona perigosa e querem se distanciar ainda mais dali. O Goiás também joga longe de casa contra o Fluminense no Raulino de Oliveira. O Corinthians enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. Na quinta, o Vasco tem o Inter em São Januário. No mesmo dia, Santos e Coritiba jogam. Resta saber quem vai ganhar fôlego nesta rodada para seguir enfrentando as outras batalhas. Mas em caso de queda, o golpe será maior para os clubes tradicionais?
Será que a administração SAF ajuda nessa hora? Vamos lá. Atenção, e na tela os 10 times que ainda estão na briga contra o rebaixamento com a pontuação, posição e chance de queda. Lá embaixo, América Mineiro, 19 pontos, 99,6. Curitiba, 98,9. São os dois times na situação desesperadora. Santos, Vasco com 30 pontos. O Santos com 50,3, o Vasco com 51,7. Depois o Goiás, primeiro time fora da zona de rebaixamento, 31 pontos, com 36% de chance de cair. O Corinthians tem 33 pontos, caiu um ponto do céu no domingo, 25,3. Aí o Cruzeiro com 14%, o Bahia 10%, Inter 8%. E o Cuiabá, o próximo adversário do Corinthians, com apenas 3% chance de cair. É aquela coisa, né? Se perder 2 seguidas, aí aumenta muito. Começamos falando do Corinthians e Cuiabá. A situação do Corinthians, ela ainda não é desesperadora, mas de 1 em 1 não dá, né? Ela é muito humano dá de 1 em 1, mas acho que não dá. A conta dele é que se o Corinthians fizer 10 pontos no mínimo, né, o Corinthians não cai. É uma conta arriscada, mas é a conta que ele faz. Não é uma situação desesperadora, mas é uma situação muito alarmante. E só não é mais desesperadora, só não é de fato desesperadora por demérito de quem está pior do que o Corinthians, não por mérito do Corinthians, né? Vamos lembrar que o Corinthians chega para esse jogo com 9 partidas disputadas no segundo turno e apenas uma vitória. Só ganhou uma no segundo turno. E essa uma que ganhou foi contra o Botafogo jogando em casa, em que o Botafogo teve um jogador expulso com 20 minutos, porque o Marçal deu a pernada no Pedro do Corinthians e foi expulso. Se não, o Corinthians não ganharia do Botafogo, né? Sabemos, não ganharia do Botafogo. E estaria o segundo turno inteiro sem vencer, né? Então o Corinthians vive uma situação muito delicada. A gente já viu planejamentos ruins serem maquiados por resultados mais satisfatórios. Não é o que acontece no Corinthians. O Corinthians de hoje ele é o fiel retrato de um planejamento catastrófico e que foi rasgado e remendado várias vezes durante o ano. E assim vai a Cuiabá tentar arrancar pontos. Já nós vamos falar mais. Aliás, o Corinthians sofreu muito com o Botafogo mesmo com a mais, né? É verdade. Vamos ouvir o Maicon antes? É verdade. Sabemos que pela situação que nós temos no campeonato, temos 10 decisões, 10 finais e temos que encarar dessa forma. É um jogo que a gente sabe que vai ser difícil, né? Pelo adversário, pela temperatura, por tudo que já temos de adversidade. Mas sabemos que podemos fazer um grande jogo e sair de lá vitorioso. O problema do Corinthians são os confrontos diretos que ainda tem, né? O problema do Corinthians, Alex, é o Corinthians, né? A partir do momento em que você é superado por um bom período de um jogo pelo pior time do campeonato e você está jogando na sua casa, com o seu torcedor te apoiando o tempo todo, a torcida do Corinthians fez um ótimo papel no jogo contra o América no fim de semana. Quando isso acontece e você ainda é capaz de empatar depois de várias bolas erguidas na área, concentração de jogadores ali esperando uma chance, numa jogada bem feita, né? O cruzamento para a segunda trave, o Gil colocou para dentro e o Juliano fez o gol. A única coisa boa que se pode falar da atuação do Corinthians na última rodada foi ter conseguido no finalzinho do jogo esse gol que valeu 1 ponto. A conta do Mano é a conta de um treinador experiente, mas não dá para apostar que o Corinthians vai somar 1 ponto em cada rodada a partir de agora. Não sei também se do ponto de vista matemático, se isso acontecer, ainda assim os números manteriam o Corinthians na primeira divisão. Em todo caso, é melhor não apostar nisso. Mas o que o Corinthians pode fazer? Eu fico pensando, de fato a situação não é desesperadora, mas o Corinthians já deve começar a atuar como um time sob risco. E o que isso significa? Sob risco não teórico, porque está aí o número, 25%, alguma coisa assim, mas sob risco mesmo, pelo nível de futebol que está jogando, que é o que parece, né? Se você pegar todo mundo que está nessa faixa da tabela aí, nessa parte lá da rabeira, o Corinthians é uma das equipes que pior jogam hoje. É difícil estabelecer esse ranking. E esse ranking, entre aspas, ele é muito volúvel, porque as impressões vão mudando. O Santos vinha bem, vai pessimamente mal ultimamente. O Vasco vinha bem, se mantém, mas perdeu. É aquela coisa. Mas o Corinthians tem mantido uma regularidade no sentido de atuar mal, às vezes salvar alguns resultados, ter atuações completamente incongruentes. Primeiro tempo e segundo tempo contra o Fluminense. Que time era o do primeiro tempo? Qual time é o do segundo tempo? Não dá para saber. E a visita ao Cuiabá, ela promete apresentar
todas as dificuldades, mesmo para times que estão bem, que estão jogando com desenvoltura, que estão pontuando bem, que estão em partes muito mais tranquilas da tabela. O Corinthians está num buraco e precisa sair rápido, porque senão vai acontecer com o Corinthians o que está acontecendo com o Santos e com o Vasco. Amanhã temos outro confronto pesado, Cruzeiro e Bahia. Na tela, Zé Ricardo e Rogério Ceni, desde que chegaram aos clubes. Mineirão amanhã, hein? Jogos, vamos lá. Zé Ricardo, 6 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 2 empates, 44% de aproveitamento, 5 gols marcados, 4 sofridos. O Bahia, com o Rogério também, 6 jogos, 67% de aproveitamento, que tem 4 vitórias, 14 gols marcados e 9 sofridos. O vencedor amanhã vai abrir uma boa vantagem. O Bahia vem jogando melhor, o Bahia faz um bom segundo turno, o Bahia tem uma arrancada interessante com o Rogério, vem jogando bem, ganhou do Fortaleza, enfim, o Bahia vem fazendo coisas necessárias para ele dar esse estirão e dar uma escapada. E o Cruzeiro, eu tenho muita preocupação em relação ao Cruzeiro, acho que a partir de amanhã a gente vai ter uma ideia se a vitória sobre o Galo, ela foi um ponto de partida para algo, ou se ela foi um ponto isolado em um momento muito ruim do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que tem uma dificuldade de marcar os seus gols. É muito duro para o Cruzeiro marcar. Contra o Atlético dependeu de um gol contra do Gemerson. O Bahia hoje é um time mais equilibrado que o Cruzeiro. Eu também acho. O Bahia está numa posição relativamente boa, promissora, digamos assim, embora a posição mesmo na tabela não indique isso, porque tem um trabalho que já começou, né? É óbvio, o trabalho do Rogério Ceni mal começou, mas pelo menos ele está em andamento numa situação de entrosamento entre comissão, grupo de jogadores, diretoria. O Rogério quer estar lá, o grupo de jogadores, ao que parece, ao que tudo indica, está comprando a maneira como ele trabalha no dia a dia, a maneira como ele quer que o Bahia jogue, e a diretoria do Bahia toma as providências trazendo o Rogério para evitar um mal maior, que seria um rebaixamento para a Série B. O Bahia faz parte de um conglomerado de clubes, a manutenção na Série A é importante do ponto de vista do negócio, dos investimentos, de toda essa cadeia que se formou no chamado Grupo City. E o Rogério também confia nisso, até para a sua própria projeção para um momento futuro. Eu não acho que o Bahia vai ser rebaixado. Também acho que não. Quinta tem Vasco e Inter. O Vasco perdeu para o Flamengo no fim de semana. O Inter fez 7-1 no Santos. Vamos lá. Ramon Dias e Cudê no Brasileirão. Começamos com o Ramon Dias, 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 50% de aproveitamento, 17 gols marcados, 16 sofridos. O Inter com o Cudê no Brasileirão, 13 jogos, 33% de aproveitamento. O Inter durante muito tempo focou na Libertadores, 17 gols marcados e 17 sofridos. André. O Internacional fez uma tremenda partida na última rodada, né? A mesma coisa que serve para a gente analisar o Santos, o momento, e falar assim, como que o Santos vai se recuperar disso, tem que servir para a gente dizer, olha, o Internacional, aparentemente, resolveu esse problema aí, que como você bem disse, Alex, foi resultado de uma aposta na Libertadores, troca de comando técnico, perda de pontos, um desperdício aqui e outro ali, algumas atuações bastante fracas, abaixo do potencial do time no Campeonato Brasileiro, mas em termos de capacidade para jogar, o verdadeiro Inter é o que eliminou o River Plate da Libertadores, é o que estava eliminando o Fluminense até o finalzinho do jogo no Beira-Rio. E, né, numa partida que parte o coração da torcida colorada, acabou terminando com vitória do Fluminense em pleno estádio do Internacional, mas aquele é o Inter. O Inter que nós vimos contra o Santos foi um pouco de exagero pela colaboração do Santos, não porque o Inter pareceu ali estar melhor. Estamos falando de um resultado muito incomum, difícil de acontecer, um resultado totalmente diferente do que é normal. Mas o Inter, pela minha impressão, não se sente um candidato a correr riscos, não é a ser rebaixado. A correr riscos, eu acho que o Inter vai se desgarrar dessa turma em pouco tempo. E tende a ser um dos jogos mais competitivos da rodada. São duas equipes que tentam jogar com muita intensidade. É uma marca do Vasco do Ramon Dias, é uma digital que o Eduardo Cudê tenta colocar em todas as suas equipes e já colocou no Inter em alguns jogos. Então, eu espero, tecnicamente, em termos de qualidade de jogo, um dos melhores jogos da rodada tende a ser esse Vasco e Inter. Para o Vasco, a vitória ela é muito importante, porque a gente reconhece boas atuações no Vasco, mas elas não bastam. O Vasco precisa aproveitá-las para vencer. O Vasco, por exemplo, está jogando melhor do que o Corinthians, tá? Mas quem está na zona de rebaixamento? O Vasco, não o Corinthians. Então o Vasco tem que aproveitar o seu momento mais estável dentro de campo para pontuar.
Contra o Inter não é fácil, mas tende a ser um jogo muito equilibrado, especialmente do ponto de vista de competição. Santos e Coritiba é o outro jogo dos desesperados. A situação no Coritiba é quase irreversível. Vamos lá. O Santos, ingressos esgotados para o jogo contra o Coritiba, e hoje teve apoio ao elenco. Membros da principal torcida organizada do Santos foram ao CT demonstrar apoio aos jogadores. Em nota nas redes sociais, a torcida afirma que o apoio seguirá até o fim do Brasileirão, como havia sido prometido meses atrás. Os torcedores, porém, classificaram a derrota para o Inter como vexame. Vila Belmiro lotada. Não dá para aceitar nada que não seja uma vitória. Pois é, Alex, bom exemplo momentâneo da torcida do Santos, né? De garantir o seu apoio até o final do Campeonato Brasileiro para que a pressão do torcedor não seja mais um obstáculo que os jogadores do Santos, que já têm de lidar com tantos problemas, teriam de enfrentar também. Mas vamos lembrar que o torcedor do Santos foi responsável por interdição da Vila, perda de mando, uma série de problemas que aconteceram também nessa caminhada que trouxe o Santos até essa posição tão incômoda por essa interferência negativa de uma parte da torcida. Talvez as pessoas que fizeram isso não tenham nada a ver com aquelas que foram lá mostrar que estarão com o Santos até o final do campeonato. Mas nós estamos falando de torcida, né? Tomara que o Santos, os jogadores do Santos, tenham esse apoio mesmo. A minha impressão e a minha dúvida, né, a curiosidade que eu tenho é como o Santos, como time de futebol, como jogadores, como pessoas, atletas, se recuperam daquilo que aconteceu no fim de semana. E talvez o fato do jogo seguinte ser em casa, com esse apoio demonstrado pelo torcedor, seja suficiente para o Santos fazer um bom início de jogo. Eventualmente colocar um gol na frente e aí o nível de tensão diminuir e os jogadores terem tranquilidade para trabalhar até o final e conquistar 3 pontos sem os quais o Santos não pode ficar. O Santos não pode deixar de ganhar esse jogo. Mas se o gol demorar a sair... A pressão vai ficar grande. Me chamou a atenção no Beira-Rio, a hora que termina o jogo, o Tomás Rincon, capitão do Santos, chama os jogadores todos, leva os jogadores todos até onde está, perto da bandeirinha de escanteio, onde estavam os santistas. Jogadores aplaudem a torcida. O Tomás Rincon pede desculpas aos torcedores, e aí a câmera da transmissão vai para a torcida e eles estão cantando, eles não estão xingando, eles estão manifestando o apoio que eles manifestaram hoje. E isso é raro de ver em situações como essa que o Santos está vivendo, em um jogo dramático e humilhante como foi o jogo do Beira-Rio. E isso pode ser importante para o Santos nesse momento. O Soteldo volta ao time, o Jean Lucas volta ao time, o João Paulo volta ao time, e são retornos importantes para o Santos. E esse jogo, ele também é crucial porque ele é o elo, né? O jogo contra o Coritiba, que é um dos times virtualmente rebaixados, ele é um elo entre a humilhação do Beira-Rio e o clássico de domingo contra o Corinthians, que vai ser final de Copa do Mundo. Então é um jogo que pode afundar o Santos ainda mais antes do jogo mais importante do ano, ou dar uma recuperada na confiança para o Santos chegar um pouco mais grandão ali, maiorzão, para o clássico da Neoquímica Arena de domingo às 6h30 da tarde. Galera, vai ter só confronto bom, né? Na minha opinião, vamos ter muitos jogos. Eu queria que vocês opinassem aí quais times vão vencer na rodada e vão se livrar do rebaixamento, né? O Cuiabá e o Corinthians são duas equipes que não estão dentro da zona de rebaixamento. Cuiabá, 11º colocado com 37 pontos. Se o Cuiabá vencer, praticamente elimina o risco de rebaixamento, na minha opinião, porque vai chegar a 40 pontos, só vai precisar de 5. Já o Corinthians, se vencer, dá uma aliviada, mas também ainda não tira o risco do rebaixamento, né? Mas a vitória tem que vir para a equipe do Corinthians. O Corinthians tem que vencer, e se não vencer vai ficar complicado, vai ter que torcer contra a equipe do Vasco, contra a equipe do Santos, porque que essas equipes pontuar, vencer, né? Se uma dessas equipes vencer, a equipe do Corinthians entra na zona de rebaixamento. E o Goiás, na minha opinião, vai ter um confronto difícil. É o Fluminense, vai enfrentar a equipe do Fluminense, né, no Maracanã. É jogo difícil, galera, jogo muito difícil mesmo. O Fluminense com 42 pontos, há 4 jogos sem vencer. O Fluminense não quer sair dessa briga aqui pelo G4, G6 do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o Fluminense está a 5 pontos do G4, né, que é o Palmeiras, o quarto colocado, com 47 pontos, Fluminense 42, 5 pontos. Então acho que esse vai ser um confronto muito difícil para a equipe do Goiás. Cruzeiro e Bahia, na minha opinião, galera, Cruzeiro e Bahia, o Bahia leva uma leve vantagem, mesmo jogando fora de casa pelo momento. O Rogério Ceni está conseguindo acertar a equipe do Bahia está embalado, e vamos ver se o Cruzeiro
vai fazer aquele fator lá de ter vencido o seu rival fora de casa, né, na arena do rival, se vai fazer a equipe do Cruzeiro retornar a jogar um bom futebol e se vai conseguir vencer mais uma. Se o Cruzeiro vencer mais uma, praticamente vai ficar um pouco mais tranquilo na tabela de classificação e pode complicar o Bahia. Cruzeiro vencendo complica o Bahia na tabela de classificação. E na minha opinião, galera, América virtualmente rebaixado. Não acredito que o América vai vencer todos os jogos. Não vai, se não venceu no campeonato todo, não conseguiu ter sequência, não vai ser agora no final que a equipe do América vai embalar 10 vitórias. Assim mesma coisa com o Coritiba. A pontuação é muito distante. Santos, Vasco, na minha opinião, tem chance porque é 1 ponto o primeiro time fora de zona de rebaixamento. Então você está brigando para não sair. Já o caso do Coritiba são 10 pontos que separa 11 pontos até o primeiro time fora da zona de rebaixamento. América Mineiro, a mesma coisa, são 12 pontos. Por isso que eu coloco essas equipes virtualmente rebaixadas, porque eu não acredito que essas equipes vão pegar e vão ter uma sequência de vitória agora no Campeonato Brasileiro, né? Na minha opinião, né, vai ser muito difícil. Eu vou ser bem sincero, Vasco, Santos, uma dessas equipes vai cair, galera. Vasco ou Santos ou Corinthians, porque eu vou falar, o futebol do Corinthians está pior do que todas as equipes aqui. O Santos caiu um pouquinho nesse último jogo, caiu, né? Mas estava apresentando um futebol convincente, estava conseguindo vencer. Agora teve a sequência de 2 derrotas e agora o Santos tem que voltar a vencer. Senão vai ser impossível aí sair dessa situação. Por isso que eu acho que uma dessas equipes aqui deve cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco o Vasco melhorou muito, mas ainda está na zona de rebaixamento. Melhorou, mas não é o suficiente ainda. Entendeu? É isso que eu falo. Às vezes a equipe melhora um pouco, mas não consegue os resultados. Então não é suficiente ainda para o Vasco sair da zona de rebaixamento. Agora vamos aguardar essa rodada da quarta-feira para ver como que vai ficar, galera. E no final da rodada eu trago mais vídeos aí falando sobre como que vai ficar a tabela de classificação e quais equipes aí que desceram na tabela de classificação.